creio que de uma maneira muito simples, nós vamos aprender alguma coisa que vai nos ajudar muito na escola de domingo, porque eu vou lhe afirmar uma coisa para vocês aqui, e não como leviano, mas como uma pessoa preocupada, porque a função do pastor é ver o bem-estar da igreja, ver o bem-estar de cada um. E aquele que não está bem, procurar ajudar da melhor maneira possível. A não ser que a pessoa recuse ser ajudada. Aí é uma outra coisa. Então, isso acontece do menor ao maior. E eu já vi isso acontecer em alguns lugares e aqui nessa igreja. Quando você está dirigido por Deus, numa linha de oração, para libertar uma pessoa de um espírito ou de uma doença, eu já vi pessoa levantar na hora da oração e sair. Eu também já vi levar o espírito para casa. Eu sei e eu vi ela levar o espírito para casa. Por isso que o profeta exigia, pedia que houvesse máxima reverência naquele momento, para o Espírito atuar, e não acontecer aquilo que aconteceu com a igreja daquele pastor. Aquele pastor que foi na igreja de irmão Brana, ele e mais 12 pessoas da sua igreja, e o irmão Brana pediu que curvasse a fronte, fechasse os olhos, ele ia fazer uma linha de oração e ia orar por uma pessoa epilética. E aquele pastor e a sua igreja não fechou os olhos, não reverenciou aquilo. Ele terminou o culto, o pastor e mais 12 pessoas eram portadoras de epilepsia. O mesmo Deus que operou com o irmão Brana, ele não mudou. Ele opera nessa igreja hoje aqui, tá? Temos que tomar cuidado com isso. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fizeram ou fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. É aí que eu quero falar nessa noite. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós chegamos em sua presença e pedimos, Pai, neste tempo, meu Deus, nós citamos muito
o dia, a hora, o tempo, o dia, a hora, o tempo, a hora, o dia, o tempo e assim por diante. Porque o que mais nos chama a atenção é as coisas que acontecem. Elas são tão fora do procedimento, do comportamento de um ser humano, que se torna espantoso. Uma pessoa que talvez saísse de um manicômio, se ela saísse nua do manicômio, ela não teria problema com a sua nudez, porque ela realmente tem um sério problema na mente, por isso ela está no manicômio. E assim, ó Pai, aquela pessoa é portadora de uma insanidade. Então o mundo está insano, como disse o Mombrana. Nós não vemos nenhum sequer, uma mulher sequer, que esteja no seu comportamento devido como mulher. Seu cabelo, suas vestes e o seu comportamento. E uma massa de homens também. Senhor, que os seus vestimentas, suas vestimentas, seu corte de cabelo, sua maneira, é completamente de uma pessoa insana. E se nós vestimos como se um homem deve vestir, se uma mulher se comporta como dama, então aí eles se tornam insanos para o mundo. Por isso Paulo disse que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso que Paulo disse que é loucura para Deus a sabedoria do mundo. E nós nesta noite, ajuda, Pai, nós tirarmos desta palavra que nós acabamos de ouvir, um ensinamento que possa nos posicionar e viver mais perto do Senhor, enfrentar as lutas, enfrentar os grandes vendavais que se formam todo instante e as notícias tão devastadoras que chegam até nós. O Deus Todo-Poderoso, que nos trouxe até aqui, há de nos conduzir até a hora final. Nós entregamos nossa vida, entregamos as nossas lutas, tudo sobre os seus cuidados. Queremos, Senhor, descansar nas suas promessas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai, irmãos. Pois bem, tem muita coisa para falar desse assunto, tá? Mas eu quero primeiramente dizer uma coisa. Deus, Ele tem o seu agente, Ele tem um canal pelo qual Ele faz as coisas. Ele não usa um canal errado. Agora nós temos que ter a sensibilidade, se somos cristãos, e se nós temos o Espírito Santo, ver o canal que Deus está usando. O irmão Brana foi um canal para trazer a palavra, para revelar os mistérios e assuntos que, na verdade, são assuntos complexos. Quando chegou para o irmão Brana, ele trouxe aquilo na maior simplicidade. Quando vamos falar, quem que estava entendendo do cavaleiro do cavalo branco quando cavalgava, com arco e sem flecha? Rodearam isso a vida toda, ninguém chegou àquele assunto. Quando fala de duas testemunhas de Apocalipse 11, ninguém chegou a nenhuma conclusão. Mas quando Deus, Ele envia um canal,
E ele vai filtrar tudo isso e passar todas as informações para aqueles que irão receber. Quer dizer que o irmão Branham, ele veio e muitos, ao longo do tempo, têm tido o privilégio de ter a mensagem. Agora, precisa ver se o irmão Branham foi o canal para aquela pessoa. Essa é a verdade. Porque, veja, que eu vou dizer, enquanto me convém, o irmão Branham é um canal. Quando não me convém, eu arrumo uma saída. Eu arrumo uma desculpa, estou sendo bem simples no que estou dizendo, para dizer, olha, ele falou assim, mas eu posso viver assim. Entenderam? Para ver se ele foi o canal. Se Deus tinha um canal em duas circunstâncias, em 2 episódios. Primeiro, Deus tinha um canal para sustentar Elias. E esse canal que sustentou Elias foi um corvo. Depois, Deus tinha outro canal para dar continuidade, que foi uma viúva. Ele foi lá para multiplicar a farinha, sem dúvida, o azeite, sustentar a viúva. Mas tinha que ter uma viúva nos dias de Elias, para Elias ir na casa dela e tomar as últimas porções que ela tinha de azeite e farinha e multiplicar aquilo até que terminasse a seca. Então, aquela viúva foi um canal para Elias ir na casa dela. E Elias era um canal também para aquela viúva, né? Receber o alimento no tempo da escassez. Então, a mensagem foi um canal para alimentar a minha alma, a sua alma, num tempo de escassez, num tempo de fome, num tempo de sede, que nada ia nos satisfazer, nada ia te alimentar, porque a alma eleita, ela precisa do alimento do céu. Nenhum bom sermão pode mudar o quadro, nenhum bom sermão te alimenta se não for a palavra do Senhor revelada. Tem grandes sermões que são apenas a oratória e não tem nada de virtude. Então, em um sermão tem que ter virtude, em um sermão tem que ter poder de transformação, poder de mudar a pessoa. Quando nós desprezamos o que Deus enviou, é porque não foi enviado para nós. Por que o mundo rejeitou Elias? Por que as denominações rejeitaram Elias? Porque não foi enviado para elas. Não tem espaço para esta mensagem dentro de qualquer igreja nominal. Não tem espaço para esta mensagem para o incrédulo. Pronto. Não tem espaço. Porque crer é crer. Crer é crer. Abraão creu, não creu? Foi chamado o quê? Nosso pai na fé. Ele creu, ele saiu, ele foi chamado, não sabia para onde ir, mas ele cria que não tinha ouvido uma voz equivocada, porque aquela voz não servia para ninguém na região onde ele morava, em Ur, mas aquela voz só encaixava no homem Abraão, aquela voz só encaixava e servia para o homem Noé.
Quantas pessoas ouviram Noé? Como se diz, né? Passar a mensagem que ele recebeu. Noé era uma repetidora. Noé era o link de Deus. Deus enviava para ele a mensagem e ele passava a mensagem. Tá? Elias era um link recebido do Senhor e passava para o povo. Tá? Agora, só recebe quem está no espírito daquele homem para aquele dia. E o que o Senhor está fazendo? O tempo exato, na estação exata, Deus vem. E quando Ele vem, é porque tem alguém. Tem alguém para Ele tratar. Tinha alguém lá em Samaria, não tinha? Senão Ele não ia em Samaria, tá? Tinha alguém lá na cidade de Jezreel, aonde foi Elias, que era viúva, senão Ele não ia até lá. Deus, quando envia, porque tem alguém. Alguém que vai captar aquilo, crer naquilo e chamar as coisas que não são como se fossem. Como Abraão saiu de Ur, sem saber para onde ia. Mas certo ele estava que aquela voz era uma voz correta. Queria mostrar uma terra para Abraão e queria dar um filho para Abraão. Sai da sua parentela, abandone a sua parentela, sai para fora e vou te mostrar uma terra. Ele abandonou tudo e saiu. Muitos, o problema é abandonar, né? Não é abandonar o parente. O parente que você não abandona por causa da palavra, um dia ele vai te abandonar sem a palavra mesmo. Tá? Um dia ele vai te deixar. O parente que foi para você uma pedra de tropeço, por causa da mensagem, ele vai continuar sendo pedra de tropeço se você não vier para a mensagem. Entendeu? Não é porque você mudou a sua vida de fé para servir a Deus, que as pessoas ficaram estranhas para você. Não é questão disso. A questão é que essas pessoas, no conceito de Deus, elas são estranhas. Seja o seu filhinho, sabe? Sua filhinha, quem quer que seja. Nós não estamos vivendo em um mundo da fantasia. Tem pessoas que vivem só de fantasia. Fantasia só dura quando dura o carnaval. Acaba o carnaval, acaba a fantasia, né? Fantasia que você põe na sua cabeça e faz daquilo uma verdade, quando aquilo não corresponde. É apenas um problema intelectual, é apenas um problema mental. Você pode arrumar uma doença que não existe. Está aí a coisa. Eu conheço tantas pessoas que não têm doença, mas elas gostam de falar que está doente. Se não dói o dedão, dói a ponta do nariz. Mas algum lugar tem que estar doendo todo dia. Ai, está doendo aqui, ai, está doendo ali, ai, eu vou no médico. Hipocondríaca. Entendeu? Se tem uma doença, tem um Deus que cura. E vou dizer uma coisa para você, ó. Primeira coisa que você faz, você tem um recurso. Porque a árvore do jardim, a árvore da ciência, do bem e do mal. Não é? Então você vai usar o que o profeta disse. Eu fui curado de uma doença na corda vocal que não tinha solução, nenhum tratamento. Eu estava desenganado de qualquer tratamento, e tem os laudos na minha casa.
eu podia fazer a cirurgia e eu ia ter uma série de complicações e de restrições para falar a partir daquela cirurgia. Não tinha solução, cientificamente não tinha solução. Agora então, veio a verdadeira solução, cura divina. O Senhor me curou. Uma mulher que tinha menos de 90%, menos de 10% de condições de sobreviver, que é a minha esposa que está aqui, já tinha plaquetopenia, ela tinha esplenomegalia, ela tinha cirrose avançada no fígado, em razão de uma hepatite C, e tinha um câncer com metástase no seio. Tudo junto. Esplenomegalia é quando o baço prende o sangue do corpo. E a barriga cresce, parece uma grávida. Plaquetopenia. Plaqueta é uma substância do sangue que coagula o sangue. Se não tem, seu sangue vira água. Cirrose é quando o seu fígado vai se dissolvendo. Isso é provocado para quem bebe ou para quem tem esteatose, que é gordura no fígado. Esteatose é pior do que a cachaça. Ou para quem bebe. Isso vai tornar-se uma cirrose. Mas ela tinha em razão da hepatite C. Então, cientificamente, a porta estava fechada. No melhor hospital da América Latina, com os melhores especialistas da América Latina, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje eu tenho uma mulher aqui na igreja, ela é irmã de vocês, que tem vida, que tem saúde, tá? Que tem o fígado funcionando, que tem o baço funcionando, que tem plaqueta no sangue e que o câncer foi extirpado. Mas ela tinha menos de 10% de chance de viver, menos. Então você está vendo que aí o recurso era a cura divina. No caso do pólipo que eu tinha, era cura divina, porque cientificamente não tinha solução. Mas tem uma saída. Então você pode ir no médico e dizer: eu quero um exame porque eu sinto isso. E o médico vai prescrever os exames e vai descobrir, constatar que você tem determinada doença e vai prescrever um tratamento. E você vai ser curado por aquele tratamento. Quem curou? Foi o médico? Não. Foi o Senhor. Mas o que ele usou? Usou a ciência do bem. Não é o cabeça dura que fala assim: não, eu não vou no médico, eu vou ser curado. E se ele não tem fé para ser curado? O profeta fala assim: se você tivesse fé para ser curado, você nem na fila de oração para a cura você estaria. Entendeu? Eu abri isso aqui só para mostrar o canal que Deus tem. E nós temos que estar sensível ao canal que Deus abre. O canal que Deus usa para ajudar os seus filhos. Então, Moisés era o único canal que Deus tinha dado para Israel. Ou é Moisés ou vocês perecem. Ou é Josué ou vocês estão acabados. Deus dá a pessoa certa, no tempo certo, para um povo certo. Em meio de um povo certo, vem muitas coisas agregadas, mas os agregados não ficam. Agregado é aquele que vai se ajuntando. Ajuntou muita gente ao redor desta mensagem, ao longo dos anos que passaram. Mas agora é o momento de Deus ir dispensando os agregados.
Vai ficar aquele que é real e verdadeiro, que foi chamado, amém, que recebeu o Espírito Santo, que adora a Deus em espírito e em verdade, e que o culto de oração para ele é fundamental. Hoje é só culto de oração, não vou na igreja. Eu quero dizer que você não sabe o que está falando, só isso. Não é porque eu chego aqui e abro a Bíblia e leio o texto, como eu li aqui, vou chegar lá no templo, que eu não cheguei lá ainda, e pego a mensagem e prego um sermão. Meu amigo, isso não quer dizer nada. Não se engane, porque você tem um dom para falar. Não se engane, você tem que ter, além do dom para falar, uma vida que corresponda àquilo que Deus requer. Ser um canal para enviar, alimentar um povo, ser um canal por onde a palavra passa e o povo é abençoado. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler alguma coisa aqui, ó. Mensagem é confronto de Josué. Não somente alguns dos apóstolos, alguns destes, mas ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo aqui nesta noite. O mesmo Espírito Santo que fez Miriam gritar, falar em línguas e ter um maravilhoso tempo e regozijar, e as coisas que ela fez, é o mesmo Espírito Santo, aqui, bem aqui está ele, tá? É o mesmo Espírito aqui. Agora veja, Paulo disse, o mesmo Espírito Santo encontrou Paulo naquele velho navio que parecia estar quase a naufragar, perdido por 14 dias. E tinha um diabo, olhando lá, parecia que tinha um diabo nela, dançando e mostrando seus dentes, dizendo, eu afogarei o velho homem. Então, está lá em Atos capítulo 27, versículo 23, que eles não tinham, presta atenção nisso, eles não tinham uma chance sequer de viver. Aquela tempestade ia quebrar aquele navio em pedaços e todos iam morrer, não iam? É só você ali. E Paulo vai orar e o anjo, eu preguei sobre isso domingo, e o anjo vem a Paulo. Paulo era o canal. O anjo vem a Paulo, vai lá e diz para eles que ninguém vai morrer, só vai perder o navio. Agora a pergunta é essa: se Paulo não está naquela embarcação, não sobrava um. Mas Paulo estava naquela embarcação e Deus guardou aquela gente por causa de Paulo. Paulo era o canal que ia levar aquela gente fora de perigo, à margem, naquela ilha chamada Malta. O mesmo Deus que um dia Elias disse para o Senhor: estou sozinho, não tem ninguém, e procuro a minha vida. Elias, debaixo do pé de zimbro. O Senhor veio e disse a Elias: eu ungi 7.000, que tem a sua unção, que tem a sua mensagem, que você não sabe, mas eles têm recebido a sua mensagem. São 7.000 que estão escondidos por aí. Então, se tinha 7.000 ungidos, tinha que ter um Elias para ungir esses 7.000. Moisés um dia disse,
Senhor, me mate, eu não consigo mais cuidar desse povo. Esse povo não tem quem acerte eles. Deus tomou Moisés, tirou a unção de Moisés e colocou em 70 homens. Agora, 70 homens tinham o espírito de Moisés. Moisés era o canal para ungir 70 homens para ajudar a cuidar do povo. Entende isso? Como Deus faz as coisas? Então Deus abriu um canal para enviar sua palavra, enviar a sua palavra aos eleitos de todos os tempos, desde que o profeta começou a pregar em 1946 com a visita do anjo, até em nossos dias hoje. A mensagem é o canal para o eleito. A mensagem muda a nossa vida, muda a sua vida, muda a sua natureza, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir. A mensagem faz você remar contra toda a correnteza do inferno, todo o poder do diabo. A mensagem te unge com tal poder que todas as ondas impetuosas, todas as tempestades para naufragar esse barco, não vai naufragar. Deus enviou sim um profeta, ele é o canal para você ser cheio do Espírito Santo, um canal para pôr a noiva no arrebatamento. Você pode procurar qualquer coisa que você quiser, pode procurar filosofia, pode ficar com a sua própria natureza mesmo, pode falar, esse pastor, ele pode falar o que ele quiser, não vai mudar a minha cabeça. Eu não estou aqui para lutar contra a sua natureza, eu não estou aqui para lutar contra seus pensamentos idiotas. Eu estou aqui para pregar esta palavra e dizer que está vindo um arrebatamento, que está vindo aí uma ressurreição, que tem um céu para alcançar e tem um inferno para você estar livre dele. Que lado você está correndo nesta noite? Que lado você está caminhando nesta noite? Essa é a pergunta que nós fazemos: que lado eu estou caminhando? Olha, pastor pode pregar até acabar a voz dele, eu não vou dar muita atenção não. Um dia Deus vai permitir que a voz dele, a voz do Senhor, chegue a esses, mas vai chegar em forma de voz de pastores. É a voz desse pastor, do outro pastor, mas não é a voz de Deus, é a minha voz. Ele era a minha voz. Ele era a minha voz. Ele, aquele pastor, era o meu canal. Eu dei ele para ser o meu canal, para ajudar. Quando você sentou naquele banco e ouviu uma mensagem chorosa que nasce da alma, era eu fazendo aquilo, não era o homem. Amém. Você acha que eu quase me arrebento, e qualquer outro menino sabe disso, quando a unção começar a mover? Olha, eu sei que domingo, acho que poucos entenderam o que eu preguei, mas eu sabia. Quando eu vou pregar uma coisa que eu sei o resultado. Eu sei que o assunto era maravilhoso, mas tinha uma certa complexidade para entendê-lo, tá? Que eu estou falando aqui nesta noite. Exatamente isto. Eu vou ler o texto, está aqui, ó. Antes de eu chegar lá na outra parte. Ele tinha um canal de comunicação com Deus, era Jó.
Jó era o canal que Deus tinha. Deus, que ele obteve por inspiração. Ele tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Essa forma, esta receita, ela é muito rejeitada. Jó tinha uma forma. Cada homem que Deus chama tem uma forma de sair do caminho. É isso. É só você falar e fazer o que Paulo fez. Ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão. Depois de ter pregado a muitos, salvo muito, eu mesmo não ser salvo. Eu reduzo o meu corpo à servidão. Porque pregando a muitos, a minha renúncia, a redução do meu corpo à servidão, não venha eu, depois de terminar o meu combate, ser reprovado. Será que as pessoas não pensam nessa palavrinha, reprovação? O que nós, às vezes, fazemos, dar uma paradinha e dizer: o que eu fiz? O que eu fiz? O que o Senhor acha agora? Eu fiz uma coisa aqui que eu creio que isso não agradou a Deus. Você para. Não, aqui eu vou fazer assim e Deus vai aceitar do jeito que eu sou. A palavra dele fala isso aqui, tá bom, eu vou aguardar isso. Mas fala outra ali, que aquela não. Qual a diferença de uma para a outra? Qual é a diferença de uma para a outra? Ele tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Ele sabia que ele era justificado. Isto era um dom. Isto era um dom para o povo, não para Jó, mas para o povo. É para isto que todos os dons divinos são, para servir ao povo de Deus. Não são todos ordenados a ser profeta. Todos vocês não são ordenados a orar pelos enfermos. Nem todos são ordenados a serem pastores. E assim por diante. Mas é um canal que Deus lhes tem aberto. E mesmo como tivemos nesta manhã na lição, homem nenhum tem o direito de desviar para o canal do próximo, não importa quão inspirado, o quanto isto pareça quão bem. Isso não funciona. Eu estou inspirado. Eu tive um sonho que eu devo ser um pastor. Eu tive um sonho que eu vou ser um profeta. Agora tem uma coisa: se você está entrando no canal de outro, você vai ter um sério problema. Deus não usa de maneira nenhuma um outro canal, a não ser aquele que ele tem. Deus tinha um homem para falar com ele na terra, Jó. Deus tinha um homem para falar, Noé. Deus tinha um homem para falar, Moisés. Deus tinha um homem para falar, Elias. Deus tem agora na terra um corpo que ele fala. Ele chama de eleitos do Senhor, predestinados para ouvir o Senhor, para guardar a palavra.
Um corpo, somos muitos, mas somos apenas um corpo. Agora, veja bem, o que o Senhor falou aqui, né? E nós vamos entrar nisso para a gente ter tempo para oração. Aqui está. Nós lemos São Mateus 12, certo? E lá no versículo 6 ele diz: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Onde Davi foi? Davi foi, está lá em 1 Samuel 21, Davi foi em Nob, cidade dos sacerdotes. Davi e os seus rapazes, e Davi estava com fome. Davi entrou no templo para comer, e Aimeleque disse: não tem pão aqui comum, só tem pão sagrado. Significa, aqui não temos uma mensagem comum. Tudo que está aqui é sagrado. Será que dá para minha igrejinha entender? Entendeu? Não, aqui só tem pão sagrado. Aqui não tem uma mensagem que não seja sagrada, bendita, que venha do trono da graça para irrigar a nossa alma, para irrigar esse jardim do Senhor. Só tem pão sagrado, e eu não posso dar esse pão. Pão era para sacerdotes, e o pão eram 12 pães, e era trocado esses pães cada sábado. Colocava-se um pão novo. E Aimeleque disse: olha, eu tenho o pão que está aqui, é um pão fresco, é do sacerdote. E os moços, ele disse assim: os moços que estão comigo não se contaminaram com mulher, estão separados e têm o corpo dele santo. Você pode ler lá 21 de Samuel, que você vai ler estas palavras: o corpo desses moços está santificado, eles estão comigo. Então Aimeleque pegou o pão que era do sacerdote, deu para Davi e para os seus moços, e o Senhor disse: ele devia ter morrido, porque comer aquele pão lá, quem não tinha ofício sacerdotal era comer e morrer, tinha que estar santificado. Agora vamos voltar um pouquinho para a abertura da palavra. Quantas pessoas têm chegado neste pão sagrado da hora? O Senhor disse assim: olha, escuta, quando eles estavam discutindo a respeito do sábado, e o assunto é pertinente a isso, ó. Deixa eu voltar aqui, só para... a pergunta era essa: e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Primeiro, a questão do sábado. Segundo, ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que os sacerdotes, nos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa. Mas por quê? Eles estavam no espírito de rebeldia. Ele estava representando alguém que era senhor do sábado. E esse sacerdote estava no seu tempo,
no seu tempo, na sua estação, ele estava representando o próprio Deus que estava ali falando com eles. O sacerdote de vocês entra no sábado no santuário, o sacerdote de vocês viola o sábado e fica sem culpa. Porque ele era sacerdote, tinha ofício para fazer aquilo que estava representando a Deus. Agora aquele que era o Deus daquele sacerdote estava ali. Aí que ele fez a pergunta-chave foi essa: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, maior do que o sábado. Agora, o pão estava dentro do santuário, e quem estava abençoando o pão? Não podia aqueles pães serem abençoados se não tivesse um santuário para abençoar aquele pão. Aquele pão devia estar na presença de Deus, e a presença de Deus estava dentro do santuário. Agora você tira o santuário, como que vai abençoar esse pão? Entendeu? Tira o santuário de cena, esquece o santuário e faz 12 pães. Você vai pôr aonde? Onde é o altar que você vai pôr esses 12 pães, que tem uma grande representatividade aí, que não vou entrar nisso? Bem, aí o Senhor fala assim: olha, aqui está alguém que é maior do que o templo. Aquele templo que abençoava aquele pão era uma figura do templo que estava ali. Era uma figura do Senhor. Olha, aqui está alguém que é maior que o templo, porque aquele templo era uma sombra, era um tipo: eu sou o verdadeiro templo, habitação do Deus vivo, eu sou aquele pão era a palavra que eu representava, aquele pão está aqui, eu sou aquele pão, amém, eu sou o sábado, aleluia, amém. Vamos trazer isso agora aqui. Onde está o templo hoje? Quem é o templo hoje? Onde está o pão, a palavra? A mensagem é o pão. O pão nosso de cada dia. A mensagem do Senhor. Amém. Mas esta mensagem, este pão, tem que ter um altar para colocar ali. Pão sagrado só come sacerdote. A mensagem só come quem está no corpo sacerdotal de Cristo. Entenderam? Aqui está uma casa que abriga a palavra, uma representação. Mas quem está nessa casa? Quem está abrigado nesta casa? Não é a palavra, não é o Senhor, Ele não é o pão. Quem abriga a mensagem, quem recebe a mensagem que Deus tem enviado, tem um corpo. Este corpo é chamado o corpo de Jesus Cristo. Isso aqui é apenas uma representação. Nós estamos aqui agora mesmo e representamos o corpo de Cristo, porque a palavra se abriga no corpo dele, e a noiva é o corpo do Senhor. Aquilo que aconteceu aqui em São Lucas 12, que ele diz: aqui está alguém que é maior do que o templo, que era ele. E onde o pão estava era dentro do templo. Isso lá era Deus em carne. Agora, onde está o corpo dele? Quem é o corpo dele? Onde ele se abriga nesta hora? O que a mensagem é? A mensagem é o pão sagrado. E para comer esse pão sagrado, tem que estar no canal de Deus e ser exatamente sacerdócio do Senhor. Porque que muitos já morreram
já morreram milhões e continuarão morrendo, porque tem entrado no santuário, tem entrado na mensagem, tem comido do pão e tem morrido, porque não foi chamado ali. Davi entrou, comeu e não morreu, porque ele representava Cristo. Por que muitos, a pergunta que se faz, por que tem tantas pessoas hoje contra a mensagem? Por que tantas pessoas se desviaram? É uma onda de gente desviada que não acaba mais. Por que será? Porque comeu do pão que não devia comer. Porque entrou na casa de Deus e comeu o pão que só o sacerdote pode comer. Só pode comer esta mensagem quem está no corpo de Cristo. Por isso Pedro disse que ela é sacerdócio real. Sacerdócio de Cristo é ela. Então ela chega e come o pão. Você tem comido este pão? Esse pão tem te alimentado? Este pão tem te dado vida? Este pão tem te dado o Espírito Santo? Esse pão fez uma revolução na nossa vida. Que pão é esse? A palavra revelada. 7 trovões soaram, sacudiu a montanha, abriram os selos, revelou os mistérios. Sim, então aí está Jesus Cristo revelado em sua palavra, vivendo no seu corpo. O seu corpo é o seu templo, o seu templo é a noiva. Amém. Então tem alguém que é maior do que o templo, que abençoou o pão. Disse: eu sou maior do que aquele templo que só me representava. Eu sou o verdadeiro templo. E o verdadeiro templo, depois que ele morreu, ressuscitou, o corpo dele se tornou o verdadeiro templo. Quem é o corpo dele? Os seus santos, seus eleitos, a noiva, a esposa do Cordeiro. Sim, ela é o templo dele. E o pão sagrado está nela. Ela come esse pão. Esta mensagem é sagrada. Esta mensagem é sagrada. Se você come esse pão, causa um efeito em sua vida. Você não pode comer esta mensagem e permanecer um crente fraco. Você não pode comer essa mensagem e permanecer um crente desviado. Você não pode comer essa mensagem e continuar arrazoando. Se você comer, ela entra em suas entranhas, ela entra na sua alma, te faz um novo homem e te faz uma nova mulher e te levanta para o reino do Senhor. Aleluia! Se você come, recebe os nutrientes desta palavra, entra na sua alma, no seu espírito, em suas entranhas, e você é um novo homem, é uma nova mulher. Houve uma mudança e você está ordenado à vida eterna. Você está ordenado, está naquela manhã de ressurreição. Você estará naquela manhã, num piscar de olhos será transformado, receberá um corpo semelhante ao dele. O que é isso? O pão que você comeu, a Bíblia revelada. Esta Bíblia está, hoje estão tirando, mas viveu muitos anos em departamentos de governo, igrejas. Resolveu o caso deles? As grandes igrejas, os pentecostais, batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, congregacionais, a Bíblia resolveu o caso deles? Perguntamos: essa Bíblia resolveu o nosso caso? Resolveu nossa situação? O que estou dizendo? Que esta Bíblia, quando ela vem através do profeta, ela tornou-se uma nova Bíblia. Então ela saiu da letra, entrou dentro de você, na sua carne, e se tornou espírito.
Ela tem todo o controle nosso. Então não está dentro de uma igreja, é essa Bíblia, está dentro de ti. De que maneira? Revelada. O que está nesta Bíblia, revelado dentro de ti. Aí você sabe que não é o livro. Não é o livro de 60, não é o livro Bíblia de 66 livros. Mas é a revelação desses livros dentro de você que te fez ser o que você é. Então você entendeu que ela é o verdadeiro pão que desceu do céu, que nos deu vida. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar.